Chamados para a obediência. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Atos 6, verso 7. Estivemos considerando juntos a crucial decisão tomada pelos apóstolos nessa conjuntura inicial da vida da igreja, a decisão de considerar como sua tarefa primária dedicar-se à pregação da palavra e também dedicar-se à oração, porque sabiam que era por meio da oração que lhes seria dado o poder de Deus. Oradores espertos podem persuadir as pessoas a fazerem muitas coisas, mas nenhum ser humano pode mudar uma alma ou mudar a natureza humana. E o que é necessário é isso. A humanidade está morta em delitos e pecados, e este evangelho oferece regeneração. Esse foi o ponto ao qual chegamos ao capítulo 6 de Atos. Mostra-nos também como alguém se torna cristão e o que isso significa. Pois bem, isso decorre diretamente do nosso estudo anterior e, portanto, a primeira proposição que eu quero afirmar é que os cristãos são pessoas que passaram por uma mudança muito profunda. Esta declaração aqui registrada no versículo 7 é suficiente para demonstrar isso, e é por essa razão que eu a escolhi. Notem particularmente as palavras, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Declaração estonteante. Lemos muita coisa sobre os sacerdotes na Bíblia, tanto do Velho Testamento como também nos Evangelhos. Eram eles homens cuja função consistia em manter o serviço do templo, receber a oferta do povo e fazer sacrifícios. Esse sistema de culto fora ordenado por Deus. Ele tinha ensinado Moisés, o grande líder dos filhos de Israel. Não tinha sido ideia de Moisés e ele nunca alegou que era ideia dele. Deus revelara isso a ele e ordenara descer o monte, dizendo-lhe: olha, faze tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. Hebreus 8, verso 5. E Moisés tinha feito isso. Os israelitas tinham construído o tabernáculo primeiro e mais tarde o grande templo. Mas no tempo do nosso Senhor, os sacerdotes se haviam afastado muito do modelo original. Vocês podem ler no Velho Testamento que eles sempre tinham tendência para a desobediência. A humanidade sempre teve essa tendência. Vemos isso na igreja cristã, sempre tentando voltar-se para alguma coisa essencialmente diferente da igreja como ela era no princípio. É quase impossível conciliar certos aspectos daquilo a que hoje chamam igreja cristã, com relatos sobre a igreja nos primeiros capítulos de Atos. Não estou aqui para defender nenhuma instituição, e eu digo que frequentemente o cristianismo organizado é uma negação da igreja do Novo Testamento. Pois bem, nos tempos do Novo Testamento, os sacerdotes muitas vezes eram homens muito mundanos, mercenários, e eram uma desgraça para o sacerdócio original. Eles estavam entre os mais duros e ferrenhos opositores do nosso Senhor. Eles objetavam a este homem que de repente viera de lugar nenhum. Ele os deixava estupefados. Ele não tivera nenhum treinamento e, contudo, ensinava com autoridade. Eles o odiavam e, com outros líderes religiosos, fariseus inclusive, conspiraram para levá-lo à morte. Mas aqui nos é narrado este fato assombroso. Grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Ora, não se pode imaginar a maior mudança que essa. Foi uma revolução. Noutras palavras, estou declarando o princípio de que tornar-se cristão não é algo superficial. É a mudança mais profunda e mais radical que pode ocorrer no universo. Permitam-me relembrar-lhes a terminologia empregada no Novo Testamento. Tornar-se cristão é chamado nascer de novo, nascer de cima, nascer do Espírito. Assim que, diz Paulo, se alguém está em Cristo, qual é a verdade sobre ele? Nova criatura é. Uma nova criação. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5, 17.
Desejo dar ênfase a isto e eu poderia ilustrá-lo interminavelmente fazendo comparações. Vocês podem mudar de opinião sobre muitas coisas neste mundo. Tendo sido criado numa família liberal, você pode ter se tornado conservador, ou talvez tenha começado como socialista e se tornado liberal. Mudança de partido político, mudança de opinião. De igual modo, você pode mudar de uma classe social para outra, ou pode mudar de trabalho ou de casa. Essas mudanças têm o seu significado e a sua importância. No entanto, comparadas com alguém se tornar cristão, elas não são nada. São apenas como trocar de roupa, mas tornar-se cristão afeta todo o ser, afeta a mente e o pensamento da pessoa. Considere o que isso significou para estes sacerdotes, uma vez que eles chegaram a ver que o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Romanos 10, verso 4. Tiveram que renunciar a todo o cerimonial e ritual do templo. E isso terminara. Fora cumprido. O Cordeiro de Deus tinha vindo, de modo que essas representações deixaram de ser necessárias. Que revolução no pensamento! E era exatamente a mesma coisa no culto, na conduta e em todos os demais aspectos. Alguém torna-se cristão não é mudança fácil ou superficial porque, como já vimos, é resultado da operação do Espírito de Deus. O apóstolo Paulo expressa a mudança que ocorre com aquela que é, talvez, a declaração mais gloriosa que já se fez. Porque Deus disse que das trevas resplandecesse a luz, referência à criação original, quando o Espírito pairou sobre o caos, sobre o abismo, e Deus, o Criador, disse: haja luz, e houve luz. É quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. 2 Coríntios 4, verso 6. Não existe nada maior nem mais profundo que isso. Veio a existir algo que antes não existia. Vêem-se ilustrações da nova criação em muitos lugares no Novo Testamento. Observem Saulo de Tarso. Que mudança! Foi dada meia volta, nova direção, novo pensamento, novo ensino, novo serviço. Não surpreende que Paulo diga que quando um homem está em Cristo, ele é na verdade um novo ser, uma nova criação. É diferente assim. Mas, em segundo lugar, como se manifesta esta novidade de ser? Esse é o ponto importante que se deve captar e entender. A resposta é dada neste versículo. Grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. E a palavra operativa é obedecia. Isso é importante porque, se deixássemos o assunto no que acabei de dizer, poderia haver considerável confusão. Sabemos que neste mundo existem muitos instrumentos de ação e muitos ensinos que podem ter feito sobre as pessoas, que podem propiciar-lhes experiências e mudá-las. As seitas nunca teriam sucesso se não pudesse realizar alguma coisa. Numerosos são os que testificam que a ciência cristã fez toda a diferença do mundo para eles. Se antes viviam miseravelmente e aborrecidos, sempre derrotados e insones, agora, como fruto desse ensino, tudo isso parou. Dizem eles que até as suas moléstias físicas se foram e agora gozam boa saúde. E diversos outros ensinos e seitas conseguem obter os mesmos resultados. Além disso, os psicoterapeutas estão fazendo excelente negócio e, principalmente num século de guerra como este, eles podem ajudar as pessoas com seu ensino, com a atenção em ouvi-las e com as suas drogas medicinais. As pessoas dizem: bem, sinto-me absolutamente diferente desde que recebi aquele tratamento. Estou novamente bem e toda a minha perspectiva mudou. Portanto, se eu meramente pregasse a vocês sobre uma grande mudança, uma grande experiência, não lhes daria uma definição acurada do que significa ser cristão. Lembro que há anos li um livro, um simpósio escrito por várias pessoas que relataram um ponto divisório na vida delas. Isso foi sumamente esclarecedor. Pense que só um dos colaboradores se dizia cristão. Cada um dos outros pôde narrar a espantosa história de uma mudança dramática que eles tinham experimentado. Um homem descreveu como aconteceu que, estando ele caminhando por uma rua no sul de Londres, subitamente algo brilhou em sua mente e ele nunca mais foi o mesmo. Eu mesmo me lembro de que estive com um homem que,
tinha sido um bêbado inveterado, e ele me contou que, da maneira mais dramática, certa manhã, tendo estado bêbado durante a noite, levantou-se, tomou um banho e estava escovando o cabelo quando, de repente, viu seu rosto no espelho e levou tamanho choque que nunca mais bebeu. Ele não se tornara cristão, era de fato um oponente do cristianismo e discutiu comigo, argumentando contra a regeneração e o novo nascimento, e a base do seu argumento foi que ele tinha passado por uma profunda mudança, semelhante à mudança sobre a qual eu estava falando, porém sem crer na minha mensagem. Por isso é importante entender que o simples fato de que a nossa vida mudou não prova que somos cristãos. Qual será então a prova? É que a nossa experiência é resultado da obediência à fé e leva a mais obediência. Este é o teste por excelência. As Escrituras têm o cuidado de dizer que os sacerdotes obedeciam à fé. Isto é, eram obedientes à fé, à mensagem que era pregada. Não há por que haver confusão alguma sobre isso. Segundo o apóstolo Paulo, o diabo pode transformar-se num anjo de luz. Ele pode citar as Escrituras. Pode iludir-nos. O diabo fará tudo o que puder para fazer-nos pensar que tudo está bem conosco e que não precisamos preocupar-nos mais. É o que ele faz como anjo de luz. Ele fez isso muitas vezes e continua fazendo. Precisamos entender bem estas coisas. Não. O que assinala distintamente o cristão de todos os outros é que ele presta obediência à fé. Que é então o que significa a obediência à fé? Primeiro, permitam que eu considere por um momento a palavra obediência. É uma palavra empregada em toda parte nas Escrituras. Como lhe vou mostrar, a Bíblia não se contenta em utilizar a palavra crer, porém utiliza também a palavra obedecer. O apóstolo Paulo, escrevendo a Romanos, diz: pelo qual, isto é, Jesus Cristo, recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome. Romanos 1, verso 5. Na mesma epístola ele diz: mas graças a Deus que, tendo sido servo do pecado, obedecestes de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. Romanos 6,17. É isso que torna cristãos os homens e as mulheres. Tomemos as palavras de Paulo no início do capítulo 10 de Romanos: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Romanos 10, verso 4. Mais adiante, nesse mesmo capítulo, descrevendo a pregação do Evangelho, Paulo diz: mas nem todos obedecem ao Evangelho. Versículo 16. Vê-se a mesma ênfase no último capítulo de Romanos: mas que se manifestou agora e se notificou pelas Escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno e todas as nações, para a obediência da fé. Romanos 16, 26. É por isso que se notificou, para que fôssemos chamados para a obediência da fé. Bem, caso alguém pense que isso é apenas uma ênfase especial dada pelo apóstolo Paulo em sua pregação, ouçamos Pedro. Escrevendo a cristãos, ele diz: eleitos segundo a presciência de Deus Pai em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. 1 Pedro 1, verso 2. Essa mensagem nos diz que não basta só ouvir o Evangelho. Há muitos que passam a vida inteira ouvindo o Evangelho, domingo após domingo, por tradição, hábito e costume. Entretanto, isso não os torna cristãos, não os corrige e não os salva. Você dirá: eu gosto de ouvir o Evangelho. Sei que gosta, mas que isso lhe fez? A que levou? O Evangelho não é só para ser ouvido e não é mera questão de opinião. Não é apenas algo sobre o que discutir, argumentar, escrever e pensar. Muitos são os que andam fazendo isso no presente, e eu concordo que é muito interessante ouvir as ideias deles. Alguns nos dirão francamente que não são cristãos. Não obstante, eles expressam as suas opiniões sobre o cristianismo moderno e a igreja nesta atualidade, e às vezes são muito esclarecedores e dignos de serem lidos. Às vezes a gente quase pensa que essas pessoas têm uma percepção mais clara do que muitos que estão dentro da igreja. Todavia, o problema delas é que tendem a ficar nisso, dão as suas opiniões e param aí.
têm as suas discussões, escrevem seus artigos e dão suas entrevistas. Que é que isso lhes faz? Pouco depois vocês as verão num tipo inteiramente diferente de programa de televisão e as verão usar uma linguagem nem sempre reta e mostrar um similar interesse por problemas relacionados com sexo e com outras questões. Vê-se, pois, que o Evangelho não é meramente um assunto para discussão. Tampouco o Evangelho deve ser aceito no sentido meramente intelectual. Permitam-me esclarecer isto. É preciso aceitá-lo com a minha mente. Na verdade, o intelecto vem em primeiro lugar. A primeira coisa que acontece com as pessoas, como lhe vou mostrar, é que suas mentes são iluminadas. Pessoas que não sabem no que creem certamente não são pessoas cristãs. Mas há muitos que caem no erro de pensar que o Evangelho é tão somente uma questão de assentimento intelectual. Deus sabe. Eu mesmo no passado estive nessa posição, interessado em teologia, interessado em argumentos e discussões religiosas. Mas essas discussões não tiveram nenhuma influência sobre a minha vida. É por isso que a palavra obediência é importante. Deixe-me citar novamente Romanos 6,17. Mas graças a Deus que, tendo sido servo do pecado, obedecestes. Aí está a vontade, de coração. A que obedecestes? A forma de doutrina, ensino, a que fostes entregues. É assim que funciona. Você começa pela mente, a mente influencia o coração e o coração move a vontade. Portanto, os cristãos são homens e mulheres que deram resposta total à mensagem. Os cristãos não respondem só com o coração. Há muitos cujo coração foi tocado. Em consequência, eles pensam que são cristãos, porém, não são. Não passam de sentimentalistas. Talvez tenha sido feito um apelo direto aos sentimentos. Eles são afetados por algum hino ou coro ou por uma história comovente contada por um evangelista. E porque choram, acham que passaram por uma profunda mudança, mas não conseguem dar uma razão para essa mudança. Só se deu no coração. E da mesma maneira, há alguns que só são tocados em sua vontade, estão prontos a fazer algo e o fazem, mas não sabem por que agiram como agiram e não houve nenhuma reação emocional. A fé cristã sempre produz emoção. É a palavra de Deus, é a ação de Deus nos recriando. Envolve a pessoa toda. A mente se engaja, o coração se engaja e a vontade se engaja. Se a sua personalidade inteira não foi capturada e envolvida, você não é cristão. Você tem que obedecer de coração a forma de doutrina que lhe foi entregue. E qualquer coisa menos que isso não é coerente com o ensino do Novo Testamento concernente à essência da fé cristã. Ora, por que é tão importante esta questão de obediência? Por que as Escrituras usam tão constantemente o termo? E por que é tão abrangente conforme acabei de lhes mostrar? Temos aqui, mais uma vez, algo que é vitalmente importante para entendermos. Devemos ter bem claro este ponto, ou jamais perceberemos por que a palavra obediência é empregada. A essência do pecado é desobediência a Deus. Muitos parecem pensar que pecado é aquilo que me põe em condição miserável, que me derruba, que me faz sentir numa ressaca, que me faz dar pontapés em mim mesmo, metaforicamente, porque eu ser tão tolo. Eles pensam que pecado é um hábito, algo que faz com que eu me sinta mal. Bem, eu concedo que o pecado tem todas essas consequências, mas isso não é a essência do pecado. A essência do pecado, reitero, é a rebelião contra Deus, é a transgressão da lei de Deus. É isso que torna pecado em pecado. E isso é vital por esta razão. Os escribas, os fariseus e os sacerdotes ficaram ressentidos com o ensino do nosso Senhor e finalmente o levaram à morte na cruz porque a sua pregação os levava a compreender que eles eram pecadores e não gostaram disso. O fariseu era uma pessoa de grande justiça própria. Ele se julgava totalmente reto. Não havia nada de errado nele. Por quê? Porque nunca tinha ficado bêbado. Nunca tinha cometido adultério. Nunca tinha praticado homicídio. Não tinha transgredido a lei e, portanto, não era pecador. Era intolerável ser ele considerado como um pecador, como os coletores de impostos e os pecadores assim chamados.
achava ultrajante e não podia aguentar isso. Por isso os fariseus conspiraram para crucificar o nosso Senhor. No entanto, o pecado não é meramente uma doença ou uma falha. Não é mera mancha nem mero defeito. É uma atitude do coração para com Deus. E é por isso que se dá ênfase à obediência, à inclinação da carne, à inclinação natural, à inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Romanos 8, verso 7. O homem natural odeia Deus e se dispõe a fazer tudo o que pode para pôr Deus abaixo. E, portanto, a verdadeira essência da maneira de se tornar cristão é prestar obediência. Deus é o nosso Criador. Ele é o nosso legislador e o juiz eterno. Ele tem direito sobre nós. E não há nisso nenhuma ação arbitrária da parte de Deus. Ele é justo, reto e santo. E o seu propósito quanto aos homens e às mulheres é que eles também sejam santos. Ele deu-lhes a grande dignidade de terem em si algo da sua imagem. Deus, por assim dizer, tentou conferir-lhes a dignidade de seres humanos. Eles foram destinados a viver em comunhão com Ele. Portanto, ao se rebelarem contra Deus, eles não somente lhe desobedeceram, porém também se lançaram em grande desgraça. Mas o propósito de Deus quanto a eles não mudou, e Ele exige a obediência deles a fim de poderem viver e funcionar como seres humanos criados à imagem e semelhança de Deus e dignos dele. Assim, a essência do que significa tornar-se cristão é obedecer a Deus, e isso inclui crer no Evangelho. O nosso Senhor falou disso pessoalmente da seguinte maneira aos que o seguiam: trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece, para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes: as obras de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. João 6, versos 27 a 29. Essa é a ordem de Deus. A obra de Deus quer que realizemos e crer em seu Filho. Há mais uma declaração no fim do capítulo 3 do Evangelho de João. Aquele que aceitou o seu testemunho, isto é, o testemunho de Jesus Cristo, esse confirmou que Deus é verdadeiro. O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. João 3, versos 33, 35 e 36. Deus enviou seu Filho ao mundo e dele disse: este é o meu Filho amado, a ele ouvi. Marcos 9, verso 7. Ouçam-no, obedeçam-lhe. Aqui está ele, o meu representante. Deus nos manda crer no Evangelho e a todos nós nos manda arrepender-nos. Paulo disse aos atenienses: Deus ordena a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Atos 17, verso 30. Como ele é o legislador eterno, somos chamados para esta obediência. É por isso que temos que dar ênfase à necessidade de obediência. Grande parte dos sacerdotes obedecia à fé, ao ensino, à palavra. Agora vou procurar ser prático. Quero que você saiba com certeza que é um cristão de verdade. Não se fie alguma experiência que teve. Não se fie em suas boas obras. Não se fie na educação que recebeu. Não se fie no fato de ser membro de igreja. O teste é este: obediência. Mas, que é esta obediência? O primeiro passo da obediência é parar de resistir à mensagem. No capítulo seguinte de Atos, temos um grande sermão pregado ao Sinédrio por Estevão, um dos 7 homens escolhidos para servir às mesas. Em sua pregação, Estevão disse: homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim, vós sois como vossos pais. Atos 7, verso 51. Bem, não há dificuldade sobre isso. Como vimos, diz-nos a Bíblia que, por natureza, cada um de nós resiste a esta mensagem. Como escreve Paulo: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. 1 Coríntios 2, verso 14. Os homens e as mulheres, como eles são por natureza, não gostam desse ensino sobre Deus e sua santidade e sobre a necessidade que eles têm de justiça. Não.
Eles amam o pecado e por isso o cometem. As pessoas fazem o que gostam de fazer. Elas são guiadas por seus desejos, por seus instintos e por seus impulsos. É por isso que, em meados deste século, com toda a nossa educação, homens e mulheres capazes, cultos e bons do ponto de vista humano continuam morrendo de tanto beber. Observem como o povo vive. Seria inteligente isso? Porque o fazem? Bem, é disso que eles gostam. Ademais, cada um de nós, por natureza, odeia pensar em Deus. Deus é uma espécie de mau fantasma, uma espécie de inimigo. Deus é alguém que se põe entre nós e o que realmente queremos fazer. Deus está contra nós, ele nos aperta, nos empurra para baixo. É um tirano. É assim que as pessoas pensam e por isso sempre lhe resistem. Então acontece alguma coisa e elas ficam abaladas, talvez fiquem muito doentes e sua consciência começa a perturbá-las. Então, por um tempo dizem, tudo bem, se eu sarar, vou viver uma vida moralmente melhor. Mas esses doentes saram e esquecem totalmente a sua resolução. Ou pode ser que alguém que é muito querido tenha sido arrebatado pela morte, e aí também as pessoas são levadas a parar para pensar. A palavra de Deus lhes fala, sua consciência fala, tudo o que é bom e decente neles fala. Contudo, elas não gostam do que isso vai envolver, e por isso resistem ao Espírito que lhes falou por meio da sua consciência. Pode acontecer que alguma coisa inquiete as pessoas e apele para elas num culto na igreja. Elas têm um vislumbre de uma vida melhor e superior e sabem em seu íntimo que é dessa maneira que elas deveriam ser, mas depois resistem a este impulso. Dizem elas, foi apenas uma coisa passageira, uma coisa que me estava pegando erradamente. E assim também resistem ao Espírito Santo. Pessoas há que ficam sob o poder deste evangelho no culto, e vendo algo das consequências imediatas, deliberadamente pegam um inário e começam a virar as folhas, ou olham para alguém e piscam com ar de riso e riem. Eles se sacodem e fazem tudo o que podem para assustar este movimento do Espírito. Vocês sabem disso, não sabem? Portanto, o primeiro passo da obediência é parar de resistir a Deus. Mas isso não é suficiente. Isso é negativo. O próximo passo é o arrependimento. A palavra latina da qual vem a nossa palavra arrependimento significa pensar de novo. E este é um passo muito simples, mas profundo, que é preciso dar. Vocês têm seu esquema de coisas, têm sua filosofia de vida. Você diz que tem efetuado isso. Você é uma pessoa inteligente, está com a sua leitura em dia e conhece bem as teorias modernas. Você sabe tudo sobre o hinduísmo, sobre o confucionismo e sobre outras religiões, e conhece todos os argumentos que podem ser apresentados contra o cristianismo. Você decide que não há Deus, que não há salvação, e fica nisso. E o primeiro passo positivo da obediência é dispor-se a pensar de novo. Você ainda tem mente aberta? Comumente se diz que o cristão tem mente fechada, ao passo que os não cristãos têm mente aberta. Mente aberta? Venha, seja sincero e nada mais. Você tem mente aberta ou fechou sua mente contra Deus e contra a ideia de alma e contra a gloriosa doutrina da salvação mediante a morte do Filho de Deus? Isso não passa de preconceito. Não é capacidade, não é entendimento, não é conhecimento, porquanto existem homens de capacidade, conhecimento e entendimento que creem no Evangelho. Não, é um preconceito que cega os olhos e fecha a mente. O arrependimento começa quando você diz a si mesmo, tenho que ser honesto. Realmente eu tenho que ouvir esta mensagem e examiná-la. Pois muitos são os que se descartam da Bíblia toda, sem nunca tê-la lido. Não conhecem nem o Novo Testamento. Eles descartam a Bíblia em geral, por princípio, baseados em preconceito e, portanto, o primeiro passo é a prontidão para pensar de novo. O segundo passo é deixar que o Espírito, este Espírito que produz convicção de pecado e iluminação, o persuada a mudar sua mente. Este é o sentimento da palavra grega metanoia, que é traduzida por nossa palavra arrependimento. Você não só tem que pensar de novo, porém, tendo feito isso, tem que estar disposto a mudar de opinião. Significa que você está disposto a confessar que está errado.
Confessar isso é a coisa mais difícil da vida, não é? Ninguém, por natureza, gosta de admitir que está errado, todavia, isso é essencial. Você não pode dar obediência a esta fé, a esta palavra de Deus, a não ser que seja suficientemente grande e suficientemente honesto para confessar que tem estado errado. Nossos parcos sistemas têm seu dia tem e param de existir. Sua luz é só quebrada, luz de ti, e tu, Senhor, és muito mais que eles. Alfred Lord Tennyson. Leio novamente a apologia do bispo Blougram. Justo quando seguros nos sentimos, há um toque de ocaso, um encanto da capânula, a morte de alguém, um fim de coral lembrando Eurípides, e isto basta para que 1000 temores e esperanças, tão velhos e tão novos como a natureza, batam, rebatam e entrem em minha alma. O grande talvez. Robert Browning. Tudo o que lhes estou perguntando é isto. Você está disposto a admitir este talvez? Está disposto a romper com o seu pequeno e rígido sistema e a admitir o seu possível fracasso e a sua imperfeição? Está disposto a dar atenção àquelas sussurrações e emoções mais profundas, aqueles anseios e aspirações por um mais amplo éter, uma atmosfera mais divina? Bem, aí está. Pensar de novo, mudar de opinião, reconhecer e confessar que você tem estado errado. Mas isso ainda não faz de você um cristão. Não. O que faz de você um cristão é isto, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Invocar o nome do Senhor. Como, pois, invocarão aquele em que não creram? Romanos 10, versos 13 e 14. Tendo considerado a sua vida e a sua experiência, você se vê ficando velho e decrépito e morto, seu corpo enterrado numa sepultura e sua alma partindo. Para onde? Bem, você não sabe. Você não pode orgulhar-se muito do seu passado. Em seu íntimo, você sabe que não é o que se esperava que fosse, que você é um fracasso, que você cai em pecados. Você não pode fazer coisa alguma quanto ao seu passado e sabe que tomar resoluções não adianta nada. Você as tomou muitas vezes, porém nunca as cumpriu. E você sabe que vai ser a mesma coisa no futuro, porque quanto mais velho for, mais difícil será romper hábitos arraigados e a vida vai ficando cada vez mais complexa. Tendo considerado isso tudo, você sabe que só lhe resta fazer uma coisa, qual seja invocar o nome do Senhor, clamar a Ele. Você tem ouvido falar do Senhor Jesus Cristo. Deus tem enviado pregadores para lhe dizerem que Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Na famosa parábola do nosso Senhor sobre o fariseu e o publicano, que foram orar no templo, o fariseu se levantou e disse: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. Quanto ao outro pobre sujeito, o publicano está lá atrás, perto da porta. Não consegue nem levantar a cabeça, de tanta vergonha do seu pecado, da sua indignidade, do seu fracasso. E eis o que ele diz: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Lucas 18, versos 11 a 13. É isso que significa invocar o nome do Senhor. Ele diz: se não tiveres misericórdia de mim, estarei arruinado. Já ouvi isso com você? É isso que faz de você um cristão. Você se convence do seu pecado, do seu desamparo, do seu fracasso, do fato de que merece o inferno e a condenação. Você admite isso tudo. Você clama a Deus por misericórdia. Isso é arrependimento. A obediência ao Evangelho exige este arrependimento. O arrependimento, porém, não fica só no clamor a Deus. O próximo passo é crer no que Deus lhe diz quando você clama a Ele. Pois se você clamar, Ele ouvirá você. É meu privilégio dar-lhe a certeza disso. Disse o nosso Senhor: o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. João 6,37. Venha, pois, a Ele. Invoque o nome do Senhor, sabendo que Ele lhe responderá. Ele lhe responderá com a palavra deste evangelho, desta mensagem a qual estes sacerdotes de Atos obedeciam. Qual é esta mensagem? É que
Apesar de todos nós termos pecado e termos sido destituídos da glória de Deus, e apesar de todos nós merecermos as penas do inferno, Deus nos amou tanto que enviou seu único Filho a este mundo e lançou sobre ele a iniquidade de todos nós. Essa é a mensagem na qual você deve crer. Você deve crer que, quando clamar ao Senhor por misericórdia e compaixão, Ele dirá: eu dei isso a você, eu já o fiz. Eu lancei os seus pecados sobre o meu filho. Ele recebeu o castigo que cabia a você receber. Você está livre. Você está perdoado. Eu coloco sobre você a justiça do meu filho unigênito. Crer nisso é parte do arrependimento. Chegamos a ele sabendo que não somos nada. Não temos o que alegar, exceto que Cristo morreu por nós e nos convida a vir. Mas até mesmo vir a Cristo com fé é só uma parte do arrependimento. Você dá então a prova absoluta deste arrependimento. Você dá prova de que ele vem do seu coração e não meramente da sua cabeça, e não meramente como um ato mecânico da sua vontade. E você dá prova disso desta maneira: você abandona o mundo. Você abandona os ídolos do mundo, as religiões falsas e as seitas. Você abandona o seu pecado, dá meia volta e se dirige àquele que é o único Deus vivo e verdadeiro. Esta é a essência do arrependimento e da obediência. Há mais um passo, e nos é apresentado aquele capítulo 10 de Romanos, onde Paulo diz: mas que diz esta mensagem, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, que é esta palavra, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Romanos 10, versos 8 a 10. Isso significa que você não pode confessar o Senhor Jesus com a sua boca, a não ser que entenda algo da doutrina e da verdade concernente a ele. Você não toma uma decisão meramente da vontade, nem somente responde com o coração. Você não diz que o cristianismo é maravilhoso e quer mostrar isso. Não. Você precisa ter entendimento e confessar com a boca. Mas isso também não significa que você se levante e diz como um papagaio: eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Não, não. Confessá-lo com a boca significa que você pode dar uma razão da esperança que há em você, que você pode dar aos outros uma explicação de como é que você é cristão. Como temos visto, a mente, o coração, a vontade, tudo está envolvido. Você é um novo ser. E toda a sua personalidade está manifestando a mudança ocorrida. E, finalmente, você presta obediência alinhando-se junto a todos os outros que se acham exatamente na mesma posição. Na lírica narrativa sobre os cristãos primitivos, que consta no fim do capítulo 2 de Atos, somos informados de que, perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Atos 2, versos 46 e 47. Era característico dessas pessoas do princípio, como continuou sendo daí em diante, que, uma vez que tinham obedecido à fé, sabiam que não pertenciam mais ao mundo, mas sim à igreja. Uniram-se a todos quantos tinham dado a mesma obediência, que criam no mesmo Senhor, que se gloriavam nele e queriam viver para o seu louvor. Eles foram acrescentados à igreja. E se você não sente desejo de pertencer à igreja, se não sente desejo de ser instruído e treinado pela igreja, de embeber-se em seu ensino e de ser edificado, enraizado, fundamentado e estabelecido nesta fé, seria melhor você examinar novamente tudo o que acima foi dito. Tudo isso junto é instintivo em todos que nasceram de novo. Com todos os santos de toda parte, eles querem aprender do seu Senhor, para poderem magnificar sua graça e viver para o seu louvor pelo resto da vida. Aí está, pois, grande número, grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Você está pronto para dar-lhe obediência? Você se arrependeu? Humilhou-se? Admitiu e confessou o seu pecado? Você exerceu a fé no Senhor Jesus Cristo? Você, em sua personalidade total, foi cativado por esta mensagem, por esta fé, por este evangelho?
Acaso isto domina a sua vida? Não há nenhum valor em coisa alguma que seja menos que isto. Ser cristão é saber em quem você crê, e saber no que você crê, e com todas as suas forças, com o auxílio do bendito Espírito Santo de Deus, viver para a justiça. Por suas pisaduras fomos sarados para que vivamos para a justiça, em obediência a Deus e para a sua glória.